Viva Portugal, viva Cristo Rei. A todos vós, antes de iniciar o assunto deste vídeo, eu peço que, para todos os que nos acompanham, que se tornem sócios da Associação Esquinas. A cota tem um valor simbólico de 5 euros de anuidade, 10 euros de bianuidade, para que se possam juntar a nós no bom combate pela pátria portuguesa e por Cristo Rei. Eu e muitos portugueses que amam esta nação estamos num certo luto nacional em virtude dos discursos que ontem foram proferidos no dia 10 de junho, na celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Eu vou fazer aqui uma pequena nota pessoal, invocando um livro que muito me diz na minha vida, na minha infância. Eu, pela graça de Deus, recebi um testemunho, não só católico, mas um testemunho de patriotismo muito forte da minha família. Nomeadamente dos meus avós maternos. Pessoas que cresceram na época do Estado Novo, imbuídos de um apelo de amor nacional muito forte, e que durante a minha infância sempre me transmitiram a epicidade da história de Portugal, os nossos grandes feitos, as nossas grandes obras, numa época em que os erros que hoje são atribuídos à história de Portugal eram entendidos lógica e racionalmente como episódios circunscritos à época histórica em causa. Isto é, em história não é aconselhável, não é válido cientificamente observar o passado com os olhos do presente. Observar ações e omissões do passado com a visão que nós temos na modernidade e na contemporaneidade. Eu tenho aqui um livro, como vocês veem, já muito velhinho, já corroído pela erosão do tempo, e de tal modo que já nem aparece aqui o nome do livro, mas este livro chama-se Ditosa Pátria. No fundo é uma coletânea de poemas, contos, lendas e histórias que enaltecem o orgulho de ser português. Isto foi um livro escrito na altura do Estado Novo por Júlio Martins Manuel da Silva. Este livro era um referencial daquela época, até em termos de pedagogia. E o meu avô contava-me muitas histórias deste livro, a mim, à minha família, em saudosas tardes de domingo. E o livro começa exatamente com estes versos de Camões, do canto 3, estações 20 e 21. Eis aqui, quase cume da cabeça, da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Esta é a ditosa pátria, minha amada. Estão aqui os versos. O que é que se entende por ditosa pátria? Ditosa é um sinónimo para venturosa, de ventura, de virtuoso. A pátria, no seu conjunto, é entendida como uma virtude sagrada, uma virtude espiritual e também uma virtude civil, uma virtude cívica. É um exercício de amor ao país, à comunidade, à polis, e não só à polis com a qual nós interagimos no dia a dia, mas também com as polis que nos antecederam, os nossos heróis, costumes, tradições, mitos, religião, língua, símbolos, tudo o que unifica uma comunidade. E aquilo que nós assistimos a ontem, no dia 10 de junho, que deveria ser um dia de
júbilo, um dia de enaltecimento da pátria, um dia de cantar poeticamente aquilo que define Portugal, aquilo que define a nação, aquilo que define o povo português no seu heroísmo combativo, trabalhador, venturoso, empreendedor, patriótico, cristão e, acima de tudo, corajoso, que é a palavra que melhor define o que for o descobrimento. Os descobrimentos foi a potência da coragem. E o que acontece é que as altas instâncias deste país transformaram uma cerimónia que deveria exatamente ter preconizado e personificado esses valores num palco de traições, de mentiras, de distorções históricas. Tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quanto a autora Lídia Jorge demonstraram exatamente qual é que é o propósito das grandes elites que governam Portugal há 50 anos. É de eliminar o homem português. É de eliminar o povo português naquilo que o define e naquilo que o perpetua ou perpetuou durante as gerações e durante os séculos. Existe uma clara apologia à miscigenação cultural, ao ecumenismo religioso e, acima de tudo, ao manifesto desdém pela história de Portugal. Quando Portugal e a Igreja Católica tiveram, ao longo da sua história, e em comunhão e em cooperação, diversas iniciativas, decisões políticas que visaram garantir a dignidade dos escravos e dos povos pertencentes às colónias. Acontece que o que aconteceu ontem foi exatamente uma redução da epopeia dos descobrimentos portugueses a uma cobiça e uma avidez puramente financeira, com vista à riqueza, e riqueza essa garantida através da exploração do homem e do sofrimento do homem. Quando, por exemplo, nós fomos a primeira nação a garantir o casamento misto entre cristãos e indígenas. Se não estou em erro, na altura de Dom José I, se não estou em erro. Tivemos o trabalho dos jesuítas portugueses que procuraram dignificar o escravo enquanto figura, enquanto ser criado por Deus, filho de Deus, com igual dignidade em comparação a todos os outros portugueses brancos. Como fomos o país pioneiro na abolição da escravatura. Como fomos o país que promovemos uma evangelização e uma catequese com um pendor muito mais humanista e católico em comparação a outros povos europeus como a França ou a Inglaterra. A nossa principal missão, o principal munus dos descobrimentos foi um munus, acima de tudo, espiritual. Da evangelização, da obediência da obediência à ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: levai a palavra de Deus a todo o mundo, pregai o Evangelho em todas as partes do mundo. Esse era o munus do infante Dom Henrique, ao qual depois obviamente se acrescentaram as vantagens políticas para o reino e também económicas através das riquezas das colónias e do nosso império.
Os Lusíadas, que são um livro, na sua maioria, de enaltecimento à nação, não obstante algumas críticas feitas à sociedade da época, nomeadamente da ganância e da precariedade intelectual. A autora, em particular, preferiu destacar essa parte da poesia de Camões num dia que seria para celebrar Portugal, esquecendo toda a epicidade dos seus versos, que glorificavam a nossa história e o nosso heroísmo. Já o Presidente, que no decorrer dos anos tem-se distanciado cada vez mais daquilo que proclamava e discursava no início, onde o Presidente na altura parecia fazer serenatas de amor para Portugal, e hoje em dia entrega Portugal às mãos dos globalistas, dos traidores e daqueles que querem promover e construir uma nova ordem mundial. Portugal, a nossa ditosa pátria, está absolutamente refém de traidores, com pouquíssimas referências às quais podemos seguir o exemplo, no qual o alento do nosso patriotismo reside acima de tudo na memória de um passado glorioso, não extinto, mas ainda assim passado. E notem como, fazendo um pequeno exemplo, como um homem de magnitude internacional como o Cristiano Ronaldo, após a vitória de Portugal na Liga das Nações, num discurso improvisado ainda no relvado, sintetizou Portugal de forma tão simples como: nós somos uma nação pequena, mas lutadora e capaz de grandes feitos. Cristiano Ronaldo, apesar de não ser uma referência académica, de não ser um intelectual e de não ser um político, em 3 linhas foi mais português do que toda a prosa traidora, pérfida e imunda do Presidente e da autora Lídia Jorge. Resta-nos resistir e travar o bom combate. Por Portugal, pelos portugueses, pela nossa memória, acima de tudo, por Cristo Rei, pela Santa Igreja. Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas.